A política, ela tem um papel fundamental no nosso dia, mas muitas vezes ela é ligada a coisas ruins. E de fato, tem muita coisa ruim vindo da política, principalmente no Brasil. Em outros países também, mas parece que o Brasil ele tirou a sorte grande, né? Ou melhor, o contrário da sorte grande, e acaba tendo que sofrer as consequências de escolhas políticas que parecem ser insanas, né? Quem diria que o Lula estaria de volta ao poder novamente depois de ter sido esculhambado, escorraçado nas ruas e também nas urnas, né? Pelo menos aí o que mostrou as últimas eleições para deputados e prefeitos e tudo mais. Pelo menos isso antes de 2022, né? Pois bem, política como um todo é bem triste, né? Você falar de política meio deprimente e tal. Geralmente é sempre falando alguma coisa negativa, criticando, falando algo pessimista e tal. Então, isso nos coloca numa certa posição da seguinte maneira: política é uma coisa da qual precisamos falar, certo? Precisamos falar de política porque senão a nossa visão de mundo e pelo menos a nossa visão política, o nosso lado político vai permanecer muito estagnado e não vai haver nenhum tipo de debate, conversa. As pessoas não vão mudar de ideia, nós não vamos mudar de ideia. Então, falar de política é algo que temos que fazer e isso a gente já entendeu. Agora, ao mesmo tempo, falar de política é uma coisa extremamente chata, ninguém quer saber. E geralmente, quando vamos falar de política, é algo negativo. Soa como algo negativo, né? Isso você pode perceber assim, que, por exemplo, se você tentar falar de política nas suas redes sociais, por uma semana inteira, você apenas fala sobre isso, ou pelo menos 80, 70% dos seus posts, status e tudo mais, é relacionado a isso, tá? Tenho certeza que provavelmente você vai ter uma queda de visualização, ou então você vai ter uma espécie de assim, pessoas que vão deixar de te seguir e tal, não porque discordam de você, mas porque política realmente é chato pra caramba, né? Mas como eu falei aqui, é uma coisa da qual nós temos que tratar. A gente não pode ficar num mundo que seja abobado, cada um na sua bolha e tal. Tem que haver um certo tipo de conflito da forma positiva, né? Um conflito positivo. Se bem que dificilmente hoje em dia há conflitos positivos. Mas esse vídeo é a tentativa de fazer com que você tenha esse conflito positivo e tentarei aqui te dar algumas formas de como você pode pelo menos tentar fazer com que falar de política não seja negativo, tá bom? Pois bem, por que falar de política é tão complicado, né? Além do fato de ter esse apego negativo, esse apego pessimista, né, em tudo que vamos falar sobre política. Geralmente é criticando alguma coisa, alguma decisão do governo, alguma votação, algo que os políticos fizeram e tal. Dificilmente é comemorando ou positivando algo, né? Mas a política é algo que está aí, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que enfrentar isso. É algo que influencia a nossa vida mais do que a gente pode imaginar. Eu sei que tem muita gente que fala assim, pode ter Lula, ou pode ter Bolsonaro, ou pode ter Dilma, pode ter Temer, não importa. Independentemente de quem esteja no poder, eu vou vencer. Eu venci com Dilma, eu venci com Lula, eu venci com Bolsonaro, eu vou continuar vencendo com Lula novamente, ou quem quer que seja. Tá, isso pode ser verdade. E não pode ser verdade também, né? A verdade é que a política, sim, independentemente de onde você esteja, independentemente
do seu status social, se você é muito rico, se você é muito pobre, se você está ali no meio, não importa, né? A política vai influenciar a tua vida, certo? É claro que você pode pegar a tua grana e ir embora do Brasil, se você tem condições para isso, se as coisas aqui derem muito ruim. Mas mesmo assim, você vai ser influenciado pela política, né? Você foi embora do Brasil por conta da política. Isso aí já é influência, né? E se você tem seus ganhos financeiros aqui no Brasil, com certeza seu negócio vai ser afetado por políticas, né? Pela política, né? Tem política aí que, obviamente, o pessoal mais da direita, eles são mais pró-mercado. Geralmente eles trabalham mais para manter o mercado sempre em alta. Geralmente questão de facilidade de emprego, menos direitos trabalhistas que favorece a criação de empregos, né? O pessoal da esquerda prefere mais direitos trabalhistas, o que, enfim, acarreta ou em demissão ou em uma dificuldade muito maior para se ter emprego, para se conseguir um emprego, enfim. Isso aí a gente pode falar até em outro vídeo. Então, o que eu quero dizer nesse argumento agora, nos últimos 2 minutos e meio, é que basicamente, independentemente do seu status social, independentemente de onde você esteja na hierarquia social, a política é algo que vai influenciar a tua vida, tá? Mesmo que você tenha dinheiro, muito dinheiro para sair do Brasil, tá? Isso eu estou falando num político normal, numa política normal. Não estou falando em uma pessoa louca que, sei lá, algo como Nicolás Maduro ou Hugo Chávez foi na Venezuela, tá? Não estou chegando nesse extremo ainda, porque se eu chegar nesse extremo, o negócio vai piorar muito mais, certo? Então eu estou falando algo ainda racional, tá? Dentro da razão ali, dentro da lógica política, né? Pois bem, a política vai influenciar a sua vida, tá? Isso é um fato. E eu sei que tem gente que fica dizendo aí, mas eu vou vencer independentemente. Tá, mas dependendo de quem esteja no poder, as coisas podem ficar melhores ou piores para você, mais fáceis ou mais difíceis para você, dependendo das políticas que essas pessoas aplicam. E se você não tem grana, aí você quanto menos grana você tiver, mais dependente de políticas e de políticas estatais, né, governamentais, você vai ser dependente, tá?